Capítulo 38. Kim empurrou para o lado a terceira pilha de documentos. Todas as páginas eram fruto de árvores que haviam morrido por uma boa causa, mas não lhe revelaram nada de útil. Havia analisado a estratégia, o cenário, as linhas gerais e os objetivos do caso. Tudo isso fazia parte das prioridades iniciais de uma investigação. O que ela não encontrava eram as roupas que revestiam aquele manequim. As ações colocadas em práticas, as lacunas mais graves diziam respeito às linhas de investigação, ao detalhamento das transcrições de entrevista, dos registros das atividades ou mesmo da lógica utilizada ao longo do processo. Era quase meia-noite e nenhuma palavra havia sido trocada entre ela e a equipe durante a última hora. Todos os arquivos da sala haviam sido abertos e examinados exaustivamente. Todos, exceto um, o arquivo de Dwayne Wright. Ela empurrou a cadeira e se afastou da mesa, fazendo 4 cabeças cansadas se voltarem à sua direção. Wright, Stacy, descanse umas 2 horinhas agora. Depois a gente reveza. Stacy concordou, acomodando-se em uma poltrona no canto da sala. Bright colocou os pés sobre a cadeira vaga, cruzou os braços e deixou a cabeça cair de lado. Allison já havia sido convencida a voltar para o hotel há cerca de 1 hora. Dawson olhou para eles com uma pontada de inveja e então fez um sinal com a cabeça em direção à porta. Chefe, só vou dar um pulinho no... Kev, não estamos mais na escola. Não precisa me pedir licença. Ela se abaixou em direção aos pés e se alongou, estalando alguma coisa entre suas omoplatas. Se as ruas estivessem menos cobertas de gelo, teria pulado na moto e saído para esparecer. A madrugada era sua inimiga em um caso como aquele. Ela normalmente lidava com os cadáveres, corpos já expostos a risco e danos. Não corria mais perigo. Mas Charlie e Amy ainda estavam vivas, ela sabia disso. E cabia a ela garantir que continuariam assim. Após a última mensagem de texto, Kim ficou imaginando o que os familiares estariam sussurrando nos quartos do andar de cima. Quando a porta começou a se abrir devagar, Kim achou que fosse Dawson retornando à sala, mas foi a cabeça de Ellen que surgiu pela abertura. Só vim avisar que eu estou indo embora. Porcaria! Kim esquecera que ela ainda estava ali. Ellen, você realmente... Suas palavras foram interrompidas por uma batida suave, mas audível na porta da frente. A inspetora franziu o senho e olhou surpresa para o oficial, que recuou para o corredor. Ela se levantou e foi até a entrada. Lucas já estava de pé junto à porta, apenas aguardando sua confirmação. Kim assentiu e chegou mais perto. Ellen estava a um passo atrás dela. A porta se abriu e Kim ajustou o olhar, baixando até encontrar uma mulher atarrancada, vestindo um casaco comprido que a fazia parecer ainda menor. Um grosso cachecol de lã envolvia seu pescoço, e um rosto redondo, de traços marcados, projetava-se por baixo de um gorro de tricô vermelho. Aquela mulher só podia ter errado o endereço. Você é policial? Ela perguntou parecendo preocupada. Ou talvez não. Kim confirmou a informação com o mais sutil dos acenos, e a mulher estendeu a mão como se não passasse da meia-noite. Ela a ignorou, cruzando os braços. A mulher recolheu a mão. Meu nome é Eloise Austin. Trago informações. Sobre o que? Disparou Kim. O caso não era de conhecimento público. Fora daquela casa, Kim podia contar em uma das mãos as pessoas que sabiam do ocorrido, e ainda sobraria um dedo. É sobre as garotinhas. Escute aqui, disse Kim, avançando na direção dela.
Não sei como você conseguiu essa informação, ou quem diabos é você. Eu sei quem é ela. Ellen disse atrás de Kim. A inspetora encarou a oficial de comunicação. A expressão de Ellen era de quem não estava gostando nada daquilo, como se tivesse comido algo intragável, mas por educação se recusava a cuspir. Ela apresenta um espetáculo mensal no centro comunitário. É uma médium. Pelo amor de Deus, você só pode estar brincando comigo. Ellen negou com a cabeça. Ela também apareceu da última vez. Conseguiu entrar na casa e traumatizou os pais, falando todo tipo de coisas que... Não, vocês precisam me ouvir, disse a mulher, seu olhar alternando de uma para a outra. Eu sei de coisas. As garotas, elas estão vivas, mas estão num porão. Estão com frio, assustadas. Ah, por favor, disse Kim, balançando a cabeça. Conte alguma coisa que eu já não saiba. O estômago de Kim parecia sentir o medo das meninas o tempo todo. Há segredos, mentiras, enganos e o número 278. Lembre-se do número 278. Ele ainda não acabou, disse ela, com um ar de urgência. Kim estranhou. O que não acabou? Com a última. Ele tem planos. Há muito ressentimento, raiva. Vem, Heloise. Ela intercedeu, guiando a mulher para fora com delicadeza. Já está na hora de você ir para casa. Heloise virou-se para trás, enquanto Ellen a conduzia. Tentava fazer contato visual com Kim. Por favor, você precisa me ouvir. Não, eu realmente não preciso, disse Kim, dando-lhe as costas e saindo. Não precisava de excêntricos nem de malucos. Ele sabe, Kim. Ele sabe que você não podia salvá-lo. Kim virou a cabeça na mesma hora, voltando-se para a mulher. O que foi que você disse? Quem é que sabe o quê? Heloise piscou várias vezes. Ele sabe que você tentou, e ele a ama. Então, Ellen, tira essa mulher da minha frente, gritou Kim. Procure ver direito, inspetora. Há alguém. Vamos, Heloise, já passou da hora de você ir para a cama. Ellen procurava acalmar a mulher, levando-a pelo braço. Enquanto voltava para dentro, Kim a ouviu falar sobre algo que arde demais. Não entendeu direito, mas não queria ouvir mais nenhuma palavra da boca daquela mulher. Ela entrou pisando duro na casa e fechou a porta. Que diabos foi isso? Steven Hanson resmungou da escada. Ótimo, mais alguém que ela não precisava ver agora. Nada com que você precise se preocupar, respondeu Kim, afastando-se da porta. A mulher falou que tinha informações? Steven insistiu, tentando enxergar alguma coisa atrás de Kim, mas a porta estava fechada e Lucas permanecia de pé ao lado dela. O Sr. Hanson não iria a lugar algum. Por favor, Sr. Hanson, volte para a cama. Volto para a cama e faça o que? Ele disparou. Você acha mesmo que alguém lá em cima consegue dormir? Steven já tinha levantado a voz. Se alguém lá em cima tivesse de fato conseguido dormir, provavelmente já não dormiria mais. Sr. Hanson, disse ela, diminuindo o tom de voz até quase sussurrar. Esperava que ele fizesse o mesmo. Por favor, suba e me deixe cuidar dessa investigação. Seu olhar estava gélido e inflexível quando ele viu Ellen entrar de novo em casa. Ok, inspetora. Espero que de fato cuide muito bem dessa investigação. Ela respirou fundo e seguiu em direção à cozinha, tentando entender como aquela mulher conseguira descobrir tudo aquilo. Informaria a Woody na manhã seguinte de que o teto dele tinha vazamento. Desculpe minha desatenção, Ellen. Achei que você já tivesse voltado para casa, disse Kim, colocando água na chaleira. Um café solúvel iria cair bem. Ellen sentou-se no balcão da cozinha e esfregou as mãos. Só estava ajeitando algumas coisas, depois que eles finalmente foram deitar. Vou tirar uma soneca no sofá daqui a pouco. Kim pegou uma segunda caneca do armário. Leite? Açúcar? Os dois, respondeu Ellen.
Como eles ficaram depois da mensagem? Kim perguntou. Era preciso um tipo especial de força para ficar ali, rodeado por todo aquele medo e desespero, sem se deixar absorver. Os oficiais de acompanhamento familiar tinham que oferecer apoio, força e incentivo, sem se envolver emocionalmente, além de manter a presença de espírito para captar qualquer coisa que pudesse ajudar na investigação. Os casais mal se falaram depois da última mensagem. Trocaram algumas palavrinhas durante o chá, mas pareciam duas duplas de luta livre, cada uma encostada no seu canto do ringue. E essa médium? Kim perguntou. O que eu sei é que ela consta em algum lugar dos arquivos. Fui eu que escrevi o relatório. Quer dizer, não é lá um documento muito extenso, mas talvez eu devesse ter mencionado. Kim levantou a mão. Sabia que não podia atribuir todas as falhas da investigação anterior a Ellen. Ela fora designada para um papel específico, e nada tinha a ver com as investigações de campo ou a integridade das anotações sobre o caso. Eu provavelmente não teria mencionado a visita de uma médium também, disse Kim, dando-lhe um desconto à mulher. Poucos policiais dariam valor às divagações de um maluco. Alguém a levou a sério da última vez? Na verdade, não. Ela não disse nada muito específico, mas conseguiu deixar os pais ainda mais perturbados. Ficava agarrando a mão da senhora Cotton e dizendo que sentia muito. Kim franziu o senho. A mãe da menina que não voltou? Ellen assentiu, dando de ombros. Foi terrível. E você acredita no sobrenatural? Não sou fã de ninguém que tire proveito das aflições dos vulneráveis. A encenação dela é focada nos parentes mortos. Então ela realmente é médium? Acho que é espírita, algo assim. Ellen sorriu, mas respondendo a sua pergunta, não acredito no sobrenatural. Fui criada pela minha avó, que foi uma das grevistas de 1910. Sério? Quem perguntou? Naquela época, as mulheres que trabalhavam na fabricação de corrente em Cradley Hills eram as mais pobres do país, ganhando por hora um valor menor do que a da unidade de pão. Em agosto de 1910, um grupo de mulheres fez o improvável, organizando uma greve. O movimento chamou a atenção internacional para a cidade. Foi um protesto de 10 semanas que resultou na criação do primeiro salário mínimo de que tem-se notícia. Depois de viver tempos como esses, você não acredita em mais nada que não possa ver por si mesma. Minha avó não foi exceção. Ela também não acreditava que bater em crianças resolvesse alguma coisa. Ela não estava mais sorrindo. E você foi criada acreditando nisso? Ela perguntou. Kim negou com a cabeça. Ela mal tivera uma criação. Pais? Ellen perguntou. Mortos, mentiu Kim. Pelo que sabia, seu pai, quem quer que tivesse sido, já deveria estar morto. Mas a mãe, infelizmente, não. Sua mãe estava internada no Bradley Care, uma unidade profissional psiquiatra para criminosos psicóticos. Kim deu um gole no café, ávida para trazer a conversa de volta ao presente e parar longe de sua vida pessoal. Filhos? Ela perguntou a Ellen. Ellen negou, lamentando-se. Várias vezes pensei em ter, mas nunca tive a chance. Sempre adorei meu trabalho e sempre fui muito boa nele. Toda vez que uma oportunidade de promoção aparecia, eu não deixava escapar. Cheguei a fazer o curso para detetive inspetora-chefe, sabia? Kim disfarçou sua surpresa, mas com a grande reestruturação de 4 anos atrás, me ofereceram outra opção. Ela abriu os braços, gesticulando. Eu ainda pagava uma hipoteca, tinha muitas contas e ninguém para dividi-las. Então, nem chegou a ser realmente uma escolha. Fiz o treinamento exigido e acrescentei, por conta própria, cursos de aconselhamento e psicologia.
Já que eu estava me dispondo a ajudar pessoas, precisava entender como elas iriam se sentir, e mais importante ainda, como iriam agir. Ela sorriu, desculpando-se. Ok, acho que estou tomando muito seu... Por favor, continue, disse Kim. Havia certa solidão naquela mulher, que passava a vida profissional mergulhada no sofrimento dos outros. Você simplesmente não percebe os anos passando. Para os homens é mais fácil. Ter uma família não impede que avance na carreira, mas para nós mulheres não é assim. Por mais que haja essa conversa fiada de igualdade, os meses de licença maternidade sempre pesam. Não que eu tenha encontrado alguém que me levasse a precisar fazer essa escolha. Ela deu de ombros. Nunca apareceu alguém tão especial assim. E agora, você se arrepende disso? Quem perguntou? Ellen pensou um pouco antes de negar. Não, foram as minhas escolhas. Tenho que bancá-las. Ela sorriu. Este provavelmente será meu último caso importante. Fui aposentada pela resolução A19. Kim estava a par daquela polêmica resolução que permitia à polícia aposentar compulsoriamente os policiais abaixo do grau de superintendente com mais de 30 anos de serviço. Fora baixada em tempos mais rígidos e havia sido decidida em função de interesse geral por eficiência, a partir de 2010. Depois de muitos anos de serviço, vários policiais estão prontos para se aposentar aos 55 anos. Outros não. Você entrou com recurso? Quem perguntou? Ellen deu de ombros. Não deu em nada. Ela terminou seu café. E aproveitando a deixa, vou dar uma dormidinha. Quem agradeceu novamente pela ajuda e encheu uma jarrinha de café para recarregar a garrafa térmica. O sono parecia não estar no futuro próximo. Capítulo 39. Kim voltou para a sala de guerra e fechou a porta. As pálpebras de Stacy tremulavam com o movimento rápido dos olhos, e um suave ronco vindo do canto da sala indicava que Bright dormia pesado. Dawson esfregou os olhos e virou outra página. Ela o observou por um instante. Então, tomou uma decisão. Kevin, pode fechar essa pasta um segundo? Pediu Kim, introduzindo o assunto. Uma expressão de resignação percorreu o rosto dele. Estava cansado demais para procurar em seu cérebro o que poderia ter feito de errado. Ele deixou a pasta sobre a mesa e olhou para ela. Relaxe, Kevin. Só quero conversar com você sobre uma coisa. Dawson suspirou, olhando novamente para a pasta. É sobre o caso de Dwayne Wright, disse Kim. Ele apertou os olhos, formando uma pequena fina linha. Achei que já tivéssemos encerrado. Eu também achava, mas parece que eu estava equivocada a respeito de uma coisa. Dawson inclinou-se para a frente. Não precisava de nenhuma retrospectiva. O caso havia sido encerrado há apenas alguns dias. Aquela não era a primeira morte relacionada a conflitos de gangues com a qual havia lidado, e não seria a última. Birmingham estava entre as 4 cidades mais afetadas por problemas graves com gangues, ao lado de Londres, Manchester e Liverpool. Em algumas áreas de Londres e Manchester, as gangues estavam se tornando uma espécie de ramificação cultural das gangues norte-americanas dos Crips Blondes. Entre as gangues famosas da área estavam os Brummage Boys, os Boogersby Boys e os The Johnsons. Algum tempo atrás, um documentário de TV havia mostrado uma trégua após uma briga feia entre os Boogersby Boys e os The Johnsons. Desde então, havia ocorrido uma queda significativa no índice criminal violento em algumas regiões específicas. A Holly Treewood não era um grupo racial, e sim territorial. Embora não estivesse no mesmo nível que os Brummage Boys,
Os The Johnson, ou os Boogerby Boys, ainda controlava toda a prostituição e o comércio de drogas naquele vasto conjunto habitacional que abrigava cerca de 4.000 pessoas. Aquele garoto não sai da sua cabeça, não é? Dawson perguntou. Kim assentiu. Havia passado a noite toda no hospital, e quando finalmente saiu do lado dele na manhã de sábado, na hora do almoço, ele fora assassinado. Lyron, o líder da gangue, foi preso 2 horas mais tarde, depois que as câmeras de segurança do hospital o flagraram tirando a máscara de dentro do carro. A gangue não sabia que havia uma câmera voltada diretamente para a cancela do estacionamento. Abra o arquivo e cheque os 2 primeiros relatórios, que instruiu. Dawson separou e leu os 2 relatórios. Os primeiros eram depoimentos sobre juramento de Corney Blood, editor da Douglas Star, confirmando a hora em que a notícia de Tracy Foster havia sido apresentada, aprovada e enviada para impressão. O segundo era a certidão de óbito de Dwayne Wright. Ele olhou para um, depois para outro e a encarou novamente. Pela sua expressão, já havia entendido. Não foi ela, não foi Tracy Foster. Dwayne já estava morto quando o jornal chegou às bancas. Kim confirmou. Exatamente. Ela de fato divulgou que o menino estava vivo, mas a gangue já sabia disso. Órfão de mãe com 3 irmãs, Dwayne fora vítima da técnica de sedução mais usada pela Holly Treat Wood. A gangue promovia festas e convidava toda a molecada do conjunto habitacional, a maioria adolescente, entre 12 e 13 anos. Prometiam dinheiro, sexo e diversão, tudo que um adolescente poderia querer. Se as festas não funcionassem, havia outros métodos. Um dos métodos mais comuns era convencer a meninada de que era um clube ou um grupo de amigos que iria protegê-los do inimigo. Identificaram crianças mais independentes, que não tinham muita supervisão dos pais, e as convenciam de que não eram amadas. As crianças também eram cooptadas pelo meio de alguma obrigação. Nestes casos, as gangues faziam favor a elas, como pagar uma conta ou bater em alguém, e em troca exigia lealdade. Para conseguir o que queria, é claro, também espancavam ou ameaçavam membros da família. Entrar na gangue era a parte mais fácil, sair dela nem tanto. Dawson passou a mão no cabelo. Que droga! Sabe o que isso significa, Kevin? Que a pessoa que contou para a gangue está por aí, em algum lugar. Meu Deus, chefe, precisamos descobrir quem é. Aquele garoto foi morto. Kim sorriu. Aquela era exatamente a resposta que esperava do jovem sargento. Aquela ânsia de saber, de resolver, de ir até o final. Vá atrás disso, Kevin. Descubra quem foi. Ele sorriu. Você está brincando, não é? Está passando o caso para mim? Kim assentiu. Leve os arquivos. Vá atrás disso. Veja o que consegue descobrir nas suas investigações. Não vou interferir, mas me mantenha informada. Ele aprumou-se na cadeira. Pode deixar, chefe. Não vou decepcionar você. Kim acenou em direção à porta. Tem um sofá vago ali. Vá descansar um pouco. Dawson foi, mas levou a pasta junto. O olhar de Kim pousou sobre a foto de Charlie M. O cansaço estava começando a afetá-la, e ela imaginou 2 rostos diferentes sobrepondo aos da foto. 2 outras crianças, uma menina e um menino, mais novos do que Charlie M. Sua visão ficou turva, e ela piscou os olhos para voltar a si. Precisava trazer aquelas meninas para casa. As 2.